Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí quem for chegando à nossa live. Estou à espera da Helena, que pegou um super trânsito agora nas ruas de São Paulo. Então, vamos lá chamá-la. Helena. Helena, bem-vinda, querida. É, Tudo tudo, bem? tudo bom? Tudo bem, você? Também, tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tem aqui uma mensagem aqui, bem na sua frente. Eu não sei como é que eu faço para tirar isso. Enfim, peraí. Acho que vai sair. Ah, pronto, saiu. Pronto. Olá, Maria Martim. Bem-vinda. Exato. Essa é fiel aí. É, Nossa. não. Escudeira. Muito bem. Então, Helena, como você está aí depois dessa grande aventura aí pelas ruas de São Paulo? Então, para as pessoas saberem, eu tô aqui no Boa Tarde, Maria, porque eu tô no Brasil. Pois é. Tô no Brasil e aqui choveu. Que bom, porque aqui está uma questão séria dos reservatórios. E então a gente vive meio estressado, que as pessoas estão muito estressadas. E eu Uhum. vejo a hora de voltar para Portugal nesse sentido, né? Mas eu estou curtindo muito estar aqui, tenho falado muito sobre as nossas lives, sobre a série de lives que a gente está fazendo pela Mizaki, que é para falar sobre os relacionamentos, falar sobre casais, falar sobre comunicação, que é agora o nosso tema central, né, da comunicação não violenta. Ops, será que Sobre é a os. minha ou é a da Helena? Parece que Porque a nossa conexão deu assim uma travadinha aí. Travou para ti também? Estás aí, Helena? Tá um bocadinho lento. Maria Martim, estás a me ver? Olá, Rutinha. Olá, boa noite. Estou aqui esperando aqui a Helena voltar. Parece que a conexão dela congelou. Ah, acho que ela caiu. Pronto, vamos esperar um pouquinho, ela vai voltar. Deixa eu convidá-la. Pois, a Helena travou e depois caiu. Pronto, voltou. Bem-vinda. Conexão além de fronteiras. Exato. Eu não vi que eu estava caindo, porque eu tô com a internet full aqui. Não sei o que aconteceu. Pois, começou a girar aqui e depois você caiu. Mas enfim, voltamos. Vamos lá. Então, e aí a gente estava falando, né, que na última live que nós fizemos, nós falamos da comunicação, dos elementos da comunicação não violenta, nós falamos sobre a observação, ou seja, a gente. Não, eu não gosto muito de falar da suspensão do julgamento, né? Eu acho que é quando vem um pensamento na nossa mente, a gente poder entender por que a gente está pensando daquele jeito e segurar isso, tentar entender e depois até olhar para isso que a gente pensou, da onde veio, ficar mais na observação do que no julgamento, né? Depois a gente falou dos sentimentos e emoções, que normalmente eles são
eles aparecem quando uma das nossas necessidades básicas, pelo menos, não está sendo atendida. Naquele momento Uhum. tem uma necessidade, ela não está sendo atendida, isso gera um impacto, né? Temos visitas. Oh, Francisco! O bichinho veio da guarda-graça. Vai, Francisco, vai. Vai, pronto. E aí, quando a gente consegue, eu estava falando até hoje isso na hora do almoço com meu filho, que eu vejo muito no nosso trabalho, tanto de terapia familiar, de casal, na mediação de conflitos, que às vezes é muito difícil as pessoas descobrirem quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, né? Às vezes o trabalho do terapeuta é exatamente esse, ficar escarafunchando para entender de verdade o que que importa, o que que é importante, né, para aquela. Exatamente. E por fim, depois que a gente identifica aquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente precisa, a gente faz um pedido. Então, acho que na live passada a gente falou bastante sobre o primeiro elemento, que era a observação, né? E não a interpretação de como eu vejo o que está acontecendo, que aí é Uhum. o elemento. E hoje a gente meio que ficou de falar sobre as emoções. Queria dar boas-vindas para as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão. Bem-vindas. E aí, acho que é legal você se apresentar Uhum. e Muito depois eu bem. um pouquinho. Isso. Então, eu sou a Raquel Martinho, para quem não me conhece. Eu e a Helena estamos juntas na AMISAC, né? A AMISAC é a nossa associação, movimento integrado de saúde ambiental e comunitária, na qual nós temos um banco de terapias e organizamos eventos, fazemos atendimentos e temos também realizado essas lives no intuito de partilhar um pouco o nosso conhecimento, né? Um pouquinho que a gente traga aqui já gera muitas reflexões para quem está em casa, para quem está no carro, está nos acompanhando de alguma forma. O foco do nosso encontro é o relacionamento de casal, né? Que é a minha segunda formação depois da psicologia. Eu fui estudar terapia de casais e famílias por perceber o quanto esse contexto é essencial na vida de uma pessoa, né? Logo em seguida, ingressei na formação em terapia comunitária integrativa, que é um movimento que eu estou até hoje, inclusive sou responsável aqui pela formação em TCI aqui em Portugal, né? Uma grande honra para mim, né? A Amizade faz parte também da Associação Europeia, então temos essa graça, né, de fazer parte desse movimento aqui desse lado do oceano. É um grande prazer, né? E seguindo então os meus estudos, eu continuei na abordagem sistêmica, enveredei pelas constelações familiares e atualmente pelos florais da Amazônia também, que eu não posso deixar de mencionar, também é um estudo muito importante na minha trajetória. Me trouxe um entendimento muito interessante sobre a relação das pessoas com a natureza, com as plantas, então é algo que sempre aparece também nos atendimentos. E, atualmente, desde o início do ano, tenho me dedicado ao estudo do sistema Body Talk, né, que é uma abordagem maravilhosa de comunicação com o corpo, de observação da, 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 da intercomunicação, né, que existe entre os sistemas do corpo, todos os órgãos endócrinos, partes do corpo, toda essa maravilha que é, né, o corpo humano e a sua interação com o ambiente, tudo à sua volta. Então, tem sido por aí os meus passinhos estão passando, né? E Uma você, bela, Helena? uma bela, linda estrada, É, pavimentada.
Então, a minha formação de origem é o direito, depois eu fui estudar as práticas narrativas, depois, na verdade, depois do direito eu fui estudar mediação de conflitos, práticas narrativas, depois eu fui fazer meu mestrado e gostei muito da parte acadêmica e comecei a dar aula. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo desenvolvimento pessoal, então me encantei com fazer parte, né, de treinamentos e tal. E faltava algumas pecinhas para o meu quebra-cabeça, e aí então eu fui estudar, fui fazer minha formação. Oh, meu Deus. Hoje aqui temos um desafio de conexão. Sou eu? Pronto. Sim, agora voltaste. Bom, vamos lá. É mesmo? Tá a travar bastante hoje. Vamos aguardar um bocadinho. Isso acontece nas melhores famílias, não é? As falhas de comunicação, é disso que a gente tem falado aqui, né? Na importância da comunicação. E quando falha, podem acontecer muitos impactos, né, na vida do casal e da família. Olá, Helena. Olá, Glória. Bem-vinda. Deixa eu ver aqui, convidar a Helena novamente. Pois é. Então, essas falhas de comunicação podem ter consequências bem graves, né, Helena? Quando existem falhas, né, cai a comunicação de alguma forma, as consequências, né, na vida 2 podem ser substanciais, não é? Então, se a gente puder evitar, é melhor, né? Manter a comunicação bem ativa. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, você estava contando do seu interesse pelo desenvolvimento pessoal, né? O seu caminho aí desde o direito, passando pela terapia de família. Exatamente. Até que eu fui para Portugal, encontrei a Raquel, adorei participar da Misak, do banco de terapeutas, e agora a gente está fazendo um trabalho juntas. E, inclusive, você quer falar um pouco da roda de cura? Nós vamos ter uma roda de cura no dia 20 de novembro. Esse evento é um evento muito especial, em que todas as terapeutas, as 6 terapeutas do Banco de Terapias oferecem pelo menos uma consulta, né, a individual, e depois dessas consultas nós vamos fazer uma constelação familiar em grupo, conduzida pela nossa querida Irina, e recomendo a todos porque é sempre um encontro muito interessante. Dessa vez vamos fazer presencial e online, um evento híbrido. E presencialmente vai ser aqui em Carcavelos, na linha de Cascais. Então, sigam nossos voos e aproveitem a oportunidade. Muito bom. Então, a gente está fazendo essa série de lives, né, Raquel, para levar um pouco da nossa experiência enquanto terapeutas de casal e de família, para levar essas experiências para o público em geral, para que todo mundo, acho que, reflita e possa ter uma qualidade de vida melhor através dessas reflexões e entendimento, né? E então nós começamos falando da comunicação e hoje, mais especificamente, a gente vai falar da função das emoções na nossa vida, né? E nas nossas relações, e o que isso impacta nas nossas relações, né? Uhum. A comunicação não violenta, para mim, ela me fez muito sentido, porque muitas vezes eu não sabia nomear
as emoções. Eu sabia quais eram as emoções primárias, porque eu já tinha estudado isso no contexto da mediação de conflitos, mas muitas vezes o que eu percebo através da experiência é que muitas vezes a gente não entende bem o que é emoção. Às vezes a gente, por exemplo, fala que está se sentindo abandonado e entende isso como uma emoção, né? Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo abandonada. Então a gente interpreta um comportamento do outro, não é o que a gente sente, mas é a interpretação de um comportamento, né? Então, eu percebo que as pessoas não sabem o que são emoções e sentimentos. E a comunicação não violenta, ela vem muito para a gente ter essa consciência que existem várias palavras, né, que é um repertório razoável de palavras que, que ilustram aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Mas a gente precisa distinguir aquilo que a gente sente daquilo que a gente interpreta que o outro está fazendo conosco. Aquilo que a gente pensa que o outro está fazendo. Então, a CNV, na verdade, ela vem para fazer essas distinções e poder dar, oferecer para as pessoas um repertório de palavras sobre o que são emoções e sentimentos. Muito bem, muito bem. Pois é, eu percebo sempre assim que as pessoas têm, quando eu pergunto os sentimentos para elas, elas têm mais a tendência de descrever como elas estão, né? Descrever o cenário, descrever a situação, né? Constatar, né? Constatar um fato, né? E tem acesso mais fácil às sensações. E o trabalho de se trazer da sensação para o sentimento é um trabalho de conscientização, né, e de empoderamento, porque enquanto eu estou na sensação, eu geralmente estou no que eu, como você está dizendo, eu interpreto que é o olhar do outro para mim, né? Como o outro lida comigo. E quando eu estou no meu sentimento, eu estou de posse do que realmente é meu. E eu só posso mudar a mim mesma, né? Eu não tenho poder de mudar mais ninguém, só a mim mesma. E quando eu mudo a mim mesma, aí naturalmente o outro já não tem aquele mesmo ganchinho aqui que estava prontinho, né? Né? Se eu disse isso, eu já digo aqui, né? Para retrucar, né? Para entrar naquela comunicação conflituosa. Então, se eu, de minha parte, trabalho, encontro o meu sentimento e posso entender, identificar a minha necessidade, já estou fazendo aqui a minha parte para contribuir para uma colaboração, para uma comunicação colaborativa, né? Eu acho que é muito importante o que você falou, e eu acho que talvez queria pensar, não sei o que você acha, de a gente dar um passo atrás e, e fazer a distinção. Fazer a distinção. Então, bem-vindos a quem chegou agora. Estamos assim um bocadinho lentos hoje, lentos, né? Mas vamos fazer a distinção, Helena. Pode continuar. Vamos ter um bocadinho de paciência. Ver se ela continua. Chamar novamente.
Gente, não sei o que está acontecendo. Pois é. Eu não É que eu sei. estava dizendo de uma distinção, que você queria dar um passo atrás e fazer uma distinção. Eu queria fazer uma distinção entre emoção e sentimento. A emoção, Uhum, ela é algo inconsciente. Eu acho que o filme Divertidamente, ele ilustra bem. Eu acho que, acho que esse filme é um grande serviço de mudança, até de paradigma, porque desde que eu dou, inclusive nas minhas aulas, esse filme, eu vejo que as pessoas se apropriaram até de trabalhar isso com os filhos, né? De uhum, entender o que acontece dentro da nossa mente. A nossa mente, ela é dividida, aspas, em duas partes. A parte cognitiva, onde estão os nossos pensamentos, os nossos sonhos, nossas ideias, e a parte dos afetos, que é onde estão as emoções e os sentimentos. Então, enquanto eu estou no meu inconsciente, que eu não entendo por que eu estou sentindo isso, não é uma coisa que está no meu nível racional, né? Quando, e um exemplo besta disso, é, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo comigo e mudo o meu comportamento, e aí o outro fala, nossa, eu já estou percebendo que você está acontecendo. Então, alguém me traz a consciência de que eu estou mais quieta, e aí me faz pensar. Aí eu saio da parte dos afetos do cérebro e vou para a minha parte cognitiva do pensamento. Aí eu falo, eu acho que eu já sei, né? Eu ontem assisti um filme que fiquei impactada, isso me gerou um desconforto, e aí eu vou para a parte do meu cognitivo. Então, as uhum, emoções, elas estão no nível do inconsciente. Quando eu identifico, quando eu trago para o meu racional, aí eu posso dizer aquelas 6 emoções básicas, que é o amor, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e alguns autores acrescentam ainda o nojo, né? O filme Divertidamente falam dos 6 uhum. elementos, desses 6 sentimentos. E Emoções. é, As 6 emoções. emoções. E, e, e existem autores que falam dos sentimentos positivos e negativos, e eu particularmente gosto muito daqueles sentimentos ou emoções que são confortáveis e desconfortáveis, porque eu não acho que tem Uhum, melhor, todos são extremamente importantes, todos têm funções relevantes para nós, né, para nossa sobrevivência. uhum. Então, é muito bacana isso que você falou, Raquel, porque na hora que eu olho para mim, eu consigo é, afetar o meu entorno, para o bem e para o mal, né? Mas na hora que eu Exatamente. trabalho isso em mim, eu consigo melhorar o meu entorno, né? Uhum. Eu achei interessante essa identificação dessas 6 emoções assim. No Body Talk a gente usa outras são 5. Na verdade, a alegria e a tristeza que são uma só, né? São dois polos da mesma emoção. O medo, a raiva, a preocupação e o pesar. O pesar é diferente da tristeza, né? É diferente. Então, tem essas também essa outra maneira, né? Essa outra vertente assim de identificação que também é interessante. Nunca tinha pensado também no nojo, apesar de ter visto o filme, é interessante também ter esse aí na manga. Exato. E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre cada um, né? Cada emoção, porque é, as pessoas, por exemplo, falam que elas não gostariam de sentir medo, né? Mas o medo, ele é extremamente importante. Ele é aquele que nos dá o sinal de alerta de que pode Exatamente.
Pode. A Ruth está me escrevendo uma mensagem que por conta da chuva, toda essa área aqui está caindo a internet. Ela inclusive caiu. Entendi. Pois é, acontece. Vamos devagarinho, vamos falando das emoções devagarinho. Se cair de novo, volta e a gente vai terminar. Exatamente. É, Firme. isso aí, vamos lá. Então, eu comecei pelo medo, né? O medo, ele nos lembra dos nossos antepassados que viviam naquela savana africana e que a qualquer momento eles podiam ser engolidos por um animal. Então, é o sistema de alerta que o nosso corpo tem e que é tão bacana quando a gente estuda a neurociência, porque o corpo, a gente pensa que quando a gente sente medo, né, a gente só recua, mas existe todo um sistema de alerta que começa a funcionar exatamente para a gente poder lidar com o medo. Por exemplo, o sangue vai para as extremidades para a gente poder correr, né? Para a gente Uhum, ir. É, acontece um monte de coisas sem a gente saber que está acontecendo no nosso corpo. É lindo isso. uhum. É, O medo tem essa função que é muito importante. Eu gosto até de dizer, eu falei muito isso, né? Quando as pessoas falaram, nossa, Helena, você vai para Portugal com 60 anos, você não sente medo? Nossa, eu te acho muito corajosa. Então, a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é como eu lido com aquilo que eu estou sentindo, que é claro que eu estou sentindo medo. Eu estou uhum. indo para o desconhecido. É claro que eu tive medo. Mas eu olhei para isso, eu olhei os cenários e eu falei, bom, essa função é uma função importante, eu tenho que ficar atenta, mas não paralisada, né? Então, a função do medo. Devagarinho, vamos ver se ela vai cair ou se ela vai ficar. Uhum. Oi, Ô, tá me ficaste. Vamos ouvindo? lá. Tá me Então, a ouvindo? função. Tô te ouvindo. Vamos a falar que a função do medo é. Olha, vamos tendo aqui uma paciência, pessoal, que a chuva em São Paulo hoje está afetando as coisas em Portugal também. E assim somos um só, né? Um planeta só, cada vez mais. Só esperar para ver se ela vai ficar ou se eu chamo novamente. Olá, Michele, bem-vinda. Se consigo aqui trazer a Helena de volta. Helena, tá convidada. Vamos aguardar um bocadinho. Enquanto isso, vou trazendo aqui uma reflexão sobre como acontece essa elaboração das emoções lá daquele processo. Helena tá voltando. Oi, querida, satisfação de te ver também. Que bom, que bom. É tão bom a gente encontrar assim, as pessoas que não vê há muito tempo, né? Essa internet realmente traz muitas coisas boas. Helena, você chegou, querida. Venha, volte. Volte, Helena. Oi? Voltou? Oi. Ai, tô te chamando, tô te chamando. É, é muito louco porque aqui não tá caindo. É muito engraçado. Eu tô com todos os sinais da internet. Acho que eu vou ficar bem pertinho da caixa. Tá bem, tá bem. Funciona.
Então, Helena, estava aqui aproveitando um tempinho para trazer uma reflexão sobre como que dentro o caminho das emoções no cérebro, né? Você estava trazendo a questão do medo como uma emoção muito primária, né? Muito, como é que a gente pode dizer assim, instintiva, né? E realmente o medo, ele aciona o nosso cérebro reptiliano, né? No Body Talk a gente trabalha com o modelo do cérebro triuno. Então, tem o cérebro reptiliano, que é aquele que é bem assim, o meio do cérebro, aqui na cabeça, ele fica bem no meio e desce pela coluna vertebral por dentro da medula, até o sacro, né? E, inclusive, existe um par de recíprocos, que os recíprocos são partes do nosso corpo que dialogam e tem uma comunicação muito rápida. Então, por exemplo, a gente tem um par de recíprocos que é o occipício, que é essa parte aqui debaixo do cérebro, e o sacro, né? Então, assim, é uma comunicação muito rápida que, inclusive, ajuda nisso que você está falando, que é a reação de luta e fuga, né? Quando a gente está com medo, ou luta ou foge, né? Para os dois, você tem que estar com o sangue bombeando muito. Olá, Tiago, bem-vindo, que bom. Então, nos dois casos, a gente tem que estar com o sangue bombando mesmo, né, a 1000 por hora, para ou poder lutar ou para poder fugir, né? Só que se a gente for lidar dessa forma, à torta e à direito, toda vez que sentir medo, né? Levando assim para as relações do dia a dia, se eu tenho medo, por exemplo, de ser excluída de um grupo, se eu tenho medo de ser rejeitada por um parceiro, né, que eu me sinto atraída, aí qual vai ser a minha reação? Eu vou fugir ou então eu vou lutar, né? E aí, né, ou como você deu o exemplo, eu tô com medo de ir para Portugal, eu ou vou fugir ou eu vou entrar em luta com alguém. Não, né? Aí começa o caminho dessas emoções mais basiconas, né, mais viscerais e animalescas, né, para a elaboração cognitiva, né? E aí a gente faz esse caminho. Nessa região aqui do cérebro, em cima das orelhas, aqui, bem em cima, lá no meio, tá? Porque isso tudo, a gente tem a caixa craniana, né? E dentro a gente tem, assim, um monte de córtex, né, cerebral, que são aquelas minhocas, né, do cérebro, que são como o intestino, né? Por isso também falam que o intestino é um segundo cérebro, tem aquelas voltas todas. Mas no meio, nessa altura aqui, está o cérebro límbico. O cérebro límbico é onde residem as emoções, né? É a caixinha das emoções. Então, daquele básico assim, a gente para ali, vamos supor, o medo fica ali, né? E você pode, de alguma forma, ele vai sendo encaminhado pelo neocórtex e passa, né? O cérebro aciona também essa parte frontal, que é a parte do raciocínio lógico, né? Essa parte da frente, que é mesmo da testa, né? Que ele fala assim, eu sou cabeçuda. E é mesmo, né? Que essa parte aqui, ela é a parte responsável pela elaboração cognitiva, pelo pensamento, pela interpretação das mensagens, né? E pelas respostas também aos estímulos externos. Então, levando em consideração que toda essa parte aqui também é toda muito sensorial, né? Essa aqui é a parte somestésica, ligada à pele, ao toque, o olfato, a visão está aqui atrás. Então, tudo isso, né? Todas essas partes que são mais responsáveis pelos estímulos externos, né? Se ligam tanto ao cérebro reptiliano quanto ao cérebro límbico, e depois a gente ainda tem essa grande parte aqui de racionalização. Né? Então, o que eu vou fazer com esse medo? Estou com medo de ir para Portugal. Puxa, mas pode ser uma boa oportunidade. Então, se calhar, a melhor resposta que eu posso dar, consciente, é a coragem. Né? Então, a coragem, ela já é uma elaboração de uma emoção básica, uma transmutação, né? Daquele medo com a mesma intensidade, porque para você também pegar as suas malinhas,
aos 60 anos e vir para Portugal, você também deve ter tido assim, uma carga de força tão intensa quanto o medo, né? Então, tudo isso, olha, de novo temos visitas. A visita abala tudo. Francisco. Aí ele chega e Ei, já abala tudo. Francisco! Vai. Então era isso que eu queria contar um bocadinho de como que a emoção caminha, né? Quais são as interrelações dentro do cérebro. Muito legal. Mas é interessante, nos meus estudos da neurociência, fizeram estudos com, eu não lembro agora o nome deles, mas eles até infelizmente faleceram. Eram dois, eles usavam aquela roupa de voar. E eles queriam passar entre duas montanhas e os cientistas falaram, não é possível que os caras, na velocidade que tinha que passar numa montanha estreita com aquela roupa, é, o que eles perceberam é que essas pessoas têm no seu cérebro ausência, eu não lembro de alguma coisinha que eles não sentem medo. Vamos pôr, falando bem grosso modo, é como se tivesse defeituoso o cérebro deles. Eles não Aham. sentem medo. Por isso que tem pessoas que não sentem medo. Tem Pessoas os que que não sentem caem. culpa, Exato. né? Então, e os cientistas foram estudar o que acontecia com esses cérebros. Como que os caras... tem aquele cara que passa de uma montanha para outra numa corda, sem nada, com um buraco lá embaixo, né? Como que eles... É um perigo iminente. A chance dele cair é muito grande, mas eles vão, né? Uhum. Então eles foram estudar, os cientistas foram estudar e perceberam que eles não têm... o cérebro deles é diferente. Eu não sei usar a palavra. Mas, Uhum. enfim. Então, a gente estava falando do medo, né? Uhum. A raiva também é uma coisa maravilhosa. Tem um livro que quem está assistindo eu recomendo muito, porque é um livro que eu dou muito para os pais, que chama Quando a Mamãe Virou Monstro. É mais ou menos a ideia de que como a raiva ela sobe, vem pelas pernas e vai subindo, né? E é assim que conta o livro. E Uhum. aí, como é que você explica para as crianças que você está ficando num lugar desconfortável, que já não está bom, não está legal. Uhum. Aquele comportamento ali já está afetando, está subindo uma coisinha desconfortável. Começa pelos Uhum. meus pés, vai subindo. Então, e é legal isso, porque o livro começa a ensinar para a criança a perceber nela também, né? Sim, sim. E aí a mãe vira um monstro, né? É aquela hora que a gente dá aquele piti Aham. e depois a gente fica mal por ter dado aquele piti. Mas a raiva é aquilo que move a gente, né? Então é muito importante. A função dela ela, ela, ela vem no nosso corpo para falar, tem coisa que não tá legal, não tá bem para mim, né? Então, Exatamente. eu acho que a raiva também tem uma função maravilhosa. E a tristeza, eu acho que das emoções, para mim, ela é mais educativa de todas. Eu acho que a tristeza, ela vem dizer que além de não tá bem para mim, mas o que é que tá pegando e acho que ela faz a gente olhar para dentro mesmo, sabe? A Sim. gente se autoconhecer, a gente entender como a gente funciona. Então eu gosto muito da metáfora, né, da tristeza como aquela em que a gente vai começando a atravessar a ponte,
né? Conhecendo, sentindo, mas vai caminhando e vai vendo que ao longo do caminho cada vez está doendo menos, né? E Uhum. quando eu chego na outra ponte, no outro lado da margem, a tristeza ficou para trás e eu sigo, Uhum. né? Uhum. Então eu acho muito bacana. Eu acho que a tristeza ela tem que ser vivida porque ela é educativa. A gente tem que entender qual é o gatilho para a gente estar sentindo isso, e é onde eu acho que a gente mais se conhece. Por isso que eu acho que é o sentimento mais educativo que tem. Sim, sim. Eu faço só uma ressalva da mistura, quando essa mistura da tristeza com a raiva se volta para a própria pessoa, né? E aí a gente tem o desenvolvimento da depressão, né? A depressão que as pessoas falam, às vezes estão tristes e acham que estão deprimidos. Mas a depressão é muito mais do que isso. A depressão é a raiva de si mesmo, né? É a mágoa consigo próprio. E a culpa, né? A culpa e o remorso, né? Tudo isso em relação a si mesmo, ressentimento, né? A perda, né? A perda. É, e muitas vezes a culpa, ela leva à estagnação, né? Ela leva à estagnação. Se eu consigo me apropriar, me permitir sentir a tristeza de uma forma amiga, de uma forma respeitosa, eu tenho esse tempo de introspecção para enxergar o que é que realmente se passa, e aí eu vou ter a possibilidade de acessar a minha raiva. Se for raiva de mim mesmo, se for raiva de outra pessoa, que seja bem-vinda, porque é essa raiva que vai movimentar, que vai mudar a direção do ciclo vicioso, né, de tristeza, culpa, raiva, estagnação, culpa, né, remorso e mais raiva de mim mesma e tudo num âmbito muito inconsciente, muito distante, né, de mim mesma. Então, se eu consigo me permitir sentir essa tristeza e acessar a minha raiva, eu tenho uma chance de mover as coisas ao contrário, né? Construir outros caminhos e não ficar só naquela espiral que muitas vezes, ai, já passei, superei, depois estou na outra oitava, né? Quando a gente fala na outra oitava da espiral, aquele mesmo padrão, né? Que a raiva possa vir e abalar, né, as estruturas, né, causar mesmo um terremoto para as pedras caírem e a gente conseguir montar outra coisa, né? Por isso que eu acho que a tristeza é a emoção mais educativa que tem. E até porque Uhum, você estava falando, né? Muitas vezes é, a, a, o comportamento vem em forma de raiva, e aí, quando a gente vai trabalhar com o cliente, com o casal, a gente percebe que por trás, por baixo daquela tristeza, por isso que a gente fala da emoção primeiro, primária, por baixo daquela raiva tem uma tristeza muito profunda, né? E por isso que a gente precisa, de fato, ir descascando a cebola para a gente ver o que é que realmente é importante para aquela pessoa, né? uhum, E essas emoções, elas, inclusive, aquilo que acontece no nosso corpo são sinais, né? As emoções, elas vêm em formas de sinais para a gente olhar para isso. É por isso que eu uhum, acho que é tão, é tão maravilhoso quando a gente que a gente até falou, acho que numa live, da questão da criança, né? Que quando a criança cai e vem chorando tal, a nossa, pelo menos eu fui educada assim, falar, não, não foi nada, filhinho, não vamos bater na mesa, pu, 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 né? E quando a gente acolhe aquilo, né? Quando a gente já começa a ensinar a criança a se acolher e a acolher o outro, né? E que como é importante esse acolhimento, a gente sentir isso, né? A gente
as emoções são muito banalizadas, não? Ai, é cheia de mimimi, já tem um monte de nomes aí. E eu acho como é importante para nossa existência e sobrevivência a gente entender essa inteligência emocional e social, porque é social Exatamente. também. Exatamente. Mas Bom, aí vamos a lá. gente falou da tristeza, falamos do medo e da raiva. E tem as emoções que são muito confortáveis, que é o amor e a alegria. O amor e a alegria. E acho que é o que é legal e tem se falado muito na mídia hoje, é do auto amor, do autocuidado, né? Da Olha, temos aqui um comentário. Peraí, deixa eu ler. A tristeza. Ai, peraí. A tristeza se desenvolve como em uma espiral em que a raiva externada significa sinal de socorro. Pois, tipo isso, ou na verdade um sinal de mudança, né? De já a própria pessoa estar se socorrendo. Deixa eu convidá-lo aqui novamente. Oi, Helena. Recebeu? Ah, pronto. Oiê! Oi. Tá difícil hoje, hein? Vamos aproveitar lá que ainda temos mais 10 minutinhos para as 10. Haja resiliência com essa chuva. Igual a Dona Aranha, né? Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva fina e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai subindo e a Dona Aranha outra vez lá vai subindo. Vamos lá. Vamos dar uma de Dona Aranha, então. É. Então, a gente estava falando do alto tudo, né? Do alto amor, do autocuidado, da autoconfiança, do autoconhecimento. E eu gosto muito do Carl Rogers quando ele fala que a gente veio para a autorrealização. Então, como é importante a gente se amar, né? Uhum. Porque a gente é a partir daí que a gente conhece o verdadeiro amor, né? E é de acordo com a nossa capacidade de nos amarmos. Aí a gente se dá conta como a partir daí a gente pode amar o outro, né? E que É, acaba não sendo muito. Não gosto de usar da palavra funcional, porque eu acho que isso não é mais pensamento sistêmico, mas é como a gente pode olhar o nosso funcionamento, a gente pode olhar para o outro a partir de nós, né? Quer dizer, se a gente tem aquele dizer que ame ao outro como a si mesmo, está dizendo que primeiro a gente tem que se amar muito, né? Para a gente poder amar o outro. E o é, que a gente percebe que não é bem assim que acontece. A gente sempre está dizendo sim para o outro e não para a gente, né, Raquel? é, Principalmente quando está em casal, né? pois é, essa que é a dificuldade, né? E muitas vezes o que eu percebo é que parece que se eu não colocar o outro em primeiro lugar, ele vai se sentir menos amado, né? Tudo ali no reino do imaginário, né? Porque, na verdade, até tem aquele clichê, né? Que dizem assim, se eu não me amar, quem é que vai me amar? E aí, outro dia eu estava numa roda e uma pessoa falou assim, se eu me amar, quem é que não vai me amar? Eu achei Exatamente. bacana, né? Exatamente. Perfeito. E muitas vezes eu me amando e eu dizendo o que eu preciso, o que faz sentido para mim, é o melhor respeito que eu posso ter pelo outro, né? É o melhor respeito. Com certeza. Se eu não me admiro, o meu comportamento
vai ser vai ser um comportamento em que os outros dificilmente vão me admirar, né? Porque, na verdade, eu penso muito sobre isso. Eu acho que a gente foi educado para agradar o outro, para se sentir aceitos, para a gente se sentir amado. E porque a gente teve que fazer isso na nossa educação com os nossos pais. A gente estava no paradigma mecanicista, né, no pensamento mecanicista, onde se eu sou boazinha, eu sou premiada, e se eu não me comporto, eu sou punida. Então é essa linguagem do certo e do errado, né, do bonito e do feio, do mal e do bom, né, da boastra e da madrasta, né, e a Pois ideia é. da madrasta, né, como má, né. Então, eu acho que, pensando nesse pensamento, a gente veio ao mundo para agradar os outros, né? Então, e estudando na neurociência, isso faz muito sentido para mim, porque exatamente nas savanas africanas, quando os nômades andavam em grupos não mais do que 30 pessoas, aquele que se opunha ao grupo, não é que todo mundo sentava lá, bom, peraí, vamos ver essa ideia diferente aqui que a Raquel trouxe. Não, não tinha isso. Se a ideia da Raquel era tão diferente a ponto de gerar um desconforto no grupo, era muito fácil, vamos deixar a Raquel aqui. E é claro que a Raquel ficando sozinha na savana africana, ela não sobreviveria. Então, isso está no nosso cérebro, que buscar a aceitação dos outros é uma questão de sobrevivência. É, exatamente. É mesmo daquela época tribal, né? E era do caranguejo, né? Do câncer. Depois a gente passou para a era de peixes, né? Que é muito mais individualista, que é muito mais do sentimento, mas já olha um pouco mais para si, né? Para o indivíduo, respeita mais o lugar do indivíduo e a capacidade de mudar e de realizar individual, né? Mas agora a gente está voltando, agora inaugurando a era de Aquário, que é a era do coletivo, né? É um novo coletivo, não é mais aquele coletivo tribal, né? É um coletivo muito mais avançado, respeitoso das individualidades, da liberdade, né? Aquário é um signo que, antes de mais nada, é um signo livre, né? E também já tem outra maneira de se colocar dentro das relações, né? Então, o amor, né? A gente focou que é até difícil sair do amor, né? O amor, ele é coletivo porque só pode também ser coletivo, né? Só acontece na coletividade, na parceria, na troca. Mas se não tiver aqui nesse umzinho aqui, também não tem uma troca, né? Não há fluxo, não. Não há fluxo. Não há fluxo. Não há fluxo. Então, depois do amor, tem o nojo. Ai, de novo, não. É, Haja resiliência aqui hoje, minha gente. eu Pronto, caí de vamos. novo. Quase. Ficou só rodando. Não caiu. Caramba, meu. Eu tô do lado da caixa. Eu acho que é porque tá ruim aqui. Porque essa internet até é melhor que a minha, eu acho. Sei. Enfim, Mas vamos lá. Então, já passamos pela raiva, pelo medo, pela raiva, pela tristeza, pelo amor. E agora tem temos a alegria e o nojo. alegria e o nojo. A Então, alegria também é é um sentimento super confortável, né? Dá e um fugaz, calorzão aqui, uma delícia. né? A gente quer se apegar, né? Ai, quando eu tô alegre, nunca mais quero que passe, né? É aquela história, né? Daquele mestre que disse: tá passando por um momento ruim, fica tranquilo porque vai passar. E se estiver passando um momento bom, aproveita muito, 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 porque também vai passar. Também passa. É, assim. Exatamente. E o nojo, né? O nojo é aquela coisa que
nos causa uma certa repulsa, é mais um sinal de que não tá bom isso para mim, não gostei disso, uma coisa que me causa afastamento, distanciamento, né? E eu não quero isso para mim, não quero. é, é, me causa asco mesmo, né? Eu não quero me aproximar disso. E é interessante a gente perceber como as regras da etiqueta, né, elas são muito focadas nessa questão de causar ou não causar nojo, né? Causar ou não causar afastamento, né? E dentro assim, do código coletivo, isso também está ligado à aceitação ou à exclusão, né? No fim das contas, se a gente for cavucar, todos estão aí, né? Porque Certeza. mesmo a alegria, né? A alegria, se eu não tiver um pouquinho de alegria, pelo menos de vez em quando, também eu não vou ser uma pessoa muito grata, né? Mas se eu também tiver aquela alegria falsa, também, né? Então, como que essas emoções todas, elas estão também relacionadas à maneira como eu estou me situando, me posicionando dentro das minhas coletividades, né? Mesmo que seja eu e meu parceiro, né? E minha mulher, meu marido, meu companheiro, meu namorado, né? Ou a família mais extensa, a sociedade, o trabalho, né? Como é que todas essas emoções que, como a gente falou, são muito orgânicas, instintivas e incontroláveis, né? E é para ser assim mesmo, ainda bem, né? Porque afinal de contas corre sangue nas nossas veias, né? E somos muito animais ainda bem, né? Temos esse lado selvagem, ele é muito importante ser integrado, né? A importância da gente manter os nossos sentidos aguçados, né? O faro, o olfato, a visão, né? E como eles também dialogam com essas emoções. Agora, como é que eu posso, lá do meu basicão, do meu ser mais tosco, elaborar essas emoções e passar por uma convivência harmônica, né? E todo, apesar de a gente já ter evoluído um monte, já ter um dos cérebros mais evoluídos, a gente ainda não sabe usar tudo, né? A gente ainda Não. não exercita, né? A gente não Claro, exercita. porque durante muitos anos, e ainda hoje, né? Tanto que você vê, houve uma grande mudança, eu diria que teve um marco, aquele livro da Brené Brown, que A Coragem de Ser Imperfeito, para mim, ele teve um significado muito forte, porque eu comecei a olhar para mim desse lugar do coração falho, desse lugar da imperfeição. Então, eu acho que isso, você falou da apreciação, eu acho que foi essa chave que me faltava virar, para eu poder apreciar as coisas, né? Apreciar tudo que acontecia, que acontece comigo, tristeza, raiva, medo, alegria, amor, nojo, tudo isso que faz parte de mim, né? Porque faz de todos nós, mas eu comecei a apreciar isso e eu acho que quando eu comecei a apreciar isso, eu comecei de fato sentir a gratidão. Obrigada por eu ter sentido a tristeza, porque foi a tristeza que realmente me fez entrar para dentro, mexer nas minhas gavetas, quer dizer, foi a função foi maravilhosa, foi por aí que eu dei 30 passos à frente. Pois é. Então, eu comecei a apreciar isso e comecei a sentir a verdadeira gratidão. E desse lugar, eu consigo hoje, e eu posso te dizer com todas as letras, Raquel, que de verdade eu consigo sentir compaixão. E por isso que eu digo que a empatia, ela é a porta de entrada para sentir compaixão, né? Do momento eu consigo ver que você, vamos supor que você é minha colaboradora e você fez alguma coisa errada, quando eu olho para mim e penso, bom, mas eu erro também.
Então, eu consigo entender o que você está sentindo, eu consigo sentir empatia, porque já passei por uma experiência similar, e aí eu consigo, de fato, sentir compaixão por você. E eu acho que isso, entre os casais, era algo que a gente tem que estimular, e a gente estimula isso dentro do processo terapêutico, que é para quê? Para que, através da escuta, através da verdadeira escuta e da presença, a gente possa entender essas emoções que vêm do outro e de mim, porque eu também, né, sinto e afeto os outros também sentem e me afetam, e que isso possa ser muito conversado, mas que a gente consiga conversar mesmo desse lugar da imperfeição, desse lugar de não estar pronto, de não estar acabado, de a gente estar no processo de educação, de desenvolvimento. Quando eu penso nisso, nossa, me vem um amor aqui dentro que eu, ainda que eu estivesse sentindo raiva, eu entendi por que que eu senti raiva, o que que eu estava precisando, né? Por que que o outro não me deu aquilo que eu precisava, né? E entender que muitas vezes aquilo que eu penso que eu vou encontrar fora, né? É o que, na verdade, eu desejaria que o outro fizesse. O outro é o outro, né? É. E não adivinha, né? Se eu também não souber dizer o que eu preciso, ele muitas vezes pode. A gente acha que já disse, que o outro já conhece, mas muitas vezes não conhece, né? Não existe a garantia de que o outro vai adivinhar o que eu preciso, né? Por isso que é preciso a gente comunicar. E para a gente comunicar uma mensagem clara, efetiva, né? Isenta de duplos sentidos, é muito importante esse trabalho interior, cada um consigo mesmo, para depois trocar com o outro, né? A pessoa que não está conseguindo fazer esse trabalho sozinho, faltam terapeutas aí, né? E muitas vezes é preciso mesmo esse aprofundamento, tirar um tempo, a pessoa precisa tirar um tempo da vida dela, né? É um bocado essa, onde a gente chega nessa tristeza, né? Nesse impasse que faz voltar para dentro. E que bom, que maravilha, né? Aí a gente vai entender que somos mesmo imperfeitos, como você está dizendo, né? Que eu posso olhar para mim em busca dos meus próprios defeitos, né? Numa boa, né? Partindo do pressuposto que realmente não sou perfeita, não sou maravilhosa, né? Tenho muita coisa para aprender, tenho um cenário certo, né? Se tem um pai e uma mãe desse jeito ou daquele, é o cenário certo, são os personagens certos, com as características certas, para eu aprender o que eu preciso aprender, né? Exato, exatamente. Exatamente. E como eu vou normalmente, né, o que a gente percebe é que a gente atrai parceiros que dão continuidade àquele mesmo enredo, aquele mesmo padrão de aprendizados, né? Vale muito mais a pena já partir desse pressuposto que está tudo bem, o outro é assim mesmo, e eu vou dar aqui uma. Né, se a família foi a escola, esse relacionamento é a universidade, né? Então, vamos graduar um bocadinho, né? Lidar também com as diferenças da outra família, né? E partir para essa linda jornada de autoconhecimento que é a vida 2. Exatamente. Exatamente. E o que, se a gente for pensar, para a gente terminar, né? Porque já são 10h08 aí em Uhum. Portugal, 18h08 aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar que exatamente o outro é, é o que vai me fazer uma pessoa melhor, né? Cada vez mais. Não, eu nunca vou ficar pronta, mas eu vou. Se eu conseguir entender que essa pessoa que eu escolhi para viver junto, que ela tem essa função de me tornar uma pessoa melhor, né?
eu acho que o caminho fica muito mais florido, né? Apesar de ter dias que a gente não está com tanta paciência, não está com tanta tolerância, não tem tanta resiliência, mas também esses tropeços são importantes para entender o nosso processo também, né? Às vezes aprende rápido as coisas, outra coisa a gente é um pouco mais lenta. Então, e tá tudo bem, né, Raquel? Tá tudo É, bem. exatamente. Muito Exatamente. bem, muito bem, muito gostoso. Bom, querida, Dona Aranha conseguiu fazer sua teia. Obrigada, Helena, por mais esse encontro, mais essa live, essa troca de conhecimentos, de experiências, de modo de ver a vida. Sempre bom estar aqui contigo. E a nossa próxima agora é... Temos ainda comunicação? Ainda temos mais uma da comunicação? Eu acho que não, acho que nós falamos, né, da observação, das emoções e sentimentos, falamos das necessidades. A gente pode até ao longo das outras lives falar um pouco mais sobre as necessidades, o que, que são de verdade necessidades, né, para a gente poder entender o que, que é importante para nós, o que, que é valoroso para nós, que muitas vezes nem nós sabemos o que é importante para nós. Pois é. A comunicação é algo que vai permear todas as nossas lives, né? Todos os tópicos que nós elencamos, a comunicação, ela permeia tudo. Então, a gente vai sempre voltar a ela. Quem tiver perguntas, mesmo quem estiver vendo o vídeo mais tarde, que quiser trazer perguntas, estamos, assim, muito abertas e ficaremos muito contentes de ter também essa nutrição aqui para a nossa conversa. Então, É sejam isso. todos bem-vindos. Obrigada a quem esteve, quem está aqui com a gente até o final. Muito obrigada. E até a próxima. É isso aí. E para aqueles que vão assistir depois também. Um beijo. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada pela presença. Obrigada, Kelzinha. Obrigada, Helena. Boa noite. Boa noite. Beijinhos. Tchau. Tchau.